história para os dias atuais, não é isso? E a companheira Rosa, ela fez uma leitura extremamente gratificante, foi o caso, né? E falou que não ia comentar, mas merece comentário, sim. E ele fala, inclusive, em reforma. Claro. Ele fala em reforma. Eu acho tão Mas incrível que eu não vou nem comentar. Não a sabe? reforma deles, né? Não, é gozado que ele fala em reformas, mas reformas para o povo, né? Não reforma contra o povo. Exato. Que na realidade o que está acontecendo hoje é reforma contra o povo. São reformas mentirosas, né? Porque eles não têm condições de provar isso, que a Previdência Social é deficitária, não tem como provar, não tem condições, mentem demais, né? E a gente sempre está falando disso aqui. E a gente fala, né, companheiro Ivana, companheiro Ivana, não é porque a gente está aqui imbuído de sentimentos, a gente fala porque está escrito aí, né? A gente fala o que está ali. Há uma dívida com a Previdência Social, segundo informações, É fato, de né? quase 1 trilhão. E por que não pega esse dinheiro? Porque, segundo aí, os maiores devedores, né, da Previdência Social, a gente está falando que está no jornal. De repente chega os caras aqui quebrando tudo. Não, peraí, está escrito no jornal, vão lá, quebra o jornal. Já são fatos, né? Já são fatos. Eles estão devendo. Quer dizer, os maiores devedores são os bancos, pô, né? São os maiores Acho que devedores. o número 1 do ranking é o Bradesco. Pois é. Então, por que não vai lá e cobra disso aí? Por que não pega esse dinheiro que está faltando para a Previdência Social, que não está faltando, ainda há de se dizer isso aí, era superavitário, e pega esse dinheiro aí e volta para onde ele devia estar. Então, quando o Jango fala aí com referência às reformas, são reformas que iam beneficiar o povo, principalmente a reforma agrária, que talvez seja um dos maiores espinhos deste país, né? Que ninguém consegue levar isso à frente. Lógico que é evidente que não vai se levar isso à frente, né? Porque quem que está no Congresso lá, né? Quem vai deixar que a reforma agrária venha a ser uma realidade? Tanto é que o vídeo que aconteceu com o João Goulart. Ivan. Não, e aí quando você fala isso aí, você está nos remetendo o seguinte: os bancos falam que eles cobram um juro muito alto, preocupados com a inadimplência, preocupados com o calote. Interessante. Aí já está justificado que é por causa do calote. Mas se eles são os maiores caloteiros, então foge a qualquer bom senso que os caloteiros que os caloteiros master, que os caloteiros maiores do Brasil, eles possam estar preocupados com os caloteiros pequenos, não é verdade? E tem mais ainda: se os bancos não atingirem a meta deles, além deles darem calote no povo brasileiro, eles também têm um programa especial, que é o PROE, para socorrê-los, caso eles entrem em qualquer dificuldade. Agora, o trabalhador, né, o servidor público, esse pode entrar em dificuldade à vontade, que não tem programa nenhum. Mas ao nós comentarmos isso, Furtado, você me remeteu à teoria da conspiração, sabia? Por quê? Se você defender trabalhador, se você defender os interesses nacionais, você estará conspirando contra os interesses internacionais. E aí você vira um conspirador, você vira um subversivo, porque existe uma ordem e você está subvertendo a ordem que existe. A ordem é você ficar de joelho para os interesses internacionais. Isso nós podemos falar com relação ao nióbio, por exemplo. Nós vamos abrir uma outra série, Furtado, né? Já conversamos sobre isso, sobre a questão do nióbio, que é uma questão muito séria, porque existe um jogo importante, um jogo de cartas marcadas, aonde a empresa CBMM, né, que é aquela Companhia Brasileira de Minerais, ela simplesmente se juntou a outras corjas por aí e formaram uma sociedade de cota de participação, que nós já comentamos isso aqui. E hoje não dá para pensar numa viagem aí interplanetária, essa pesquisa aeroespacial, sem o nióbio, porque o nióbio é um elemento químico, Furtado, da maior relevância, E o Canadá, com 2%, já comentamos isso aqui, com 2% do nióbio, o Canadá banca saúde, educação e investimento em tecnologias novas, inovação tecnológica. Com 2%,
1% está espalhado por aí, África, não sei aonde e tal, e 97% está no Brasil. E nós poderíamos definir o preço, decidir sobre o preço do nióbio, rapaz, que o nióbio, por isso que eu falo, nós temos que levantar a bandeira que os minerais têm que ser nossos, não é mais só o petróleo não, os minerais, porque os minerais são para o bem do Brasil, rapaz, e o Brasil está perdendo centenas de bilhões, já se falou em perder 1 bilhão por dia, olha só, aí vem falar em reforma de previdência, reforma trabalhista, entendeu? Então a coisa é muito séria, o Brasil está perdendo centenas de bilhões de dólares, isso por ano, tá? Por dia, parece 1 bilhão de dólares por dia que estão falando aí, rapaz, por causa do descaminho na exploração dos nossos minérios estratégicos, vendidos a qualquer preço e pagam com moeda podre e isento de ICMS, tá certo? E tem lei Candir para contemplar os traidores aí do país, do povo brasileiro. Isso vale para essa empresa aqui, a tal da CBMM, tá certo? E a discussão do nióbio hoje é uma discussão de interesse nacional, por isso que se fala na conspiração de Araxá, porque Araxá é um dos focos onde está saindo muito da nossa riqueza, né? E aí, rapaz, nós não podemos deixar passar isso em branco. Aí você vê, Aécio Neves, por exemplo, sua irmã Inês Maria Neves Faria, sua irmã Andréia Neves, responsáveis pelos descaminhos financeiros do nióbio em Minas Gerais, junto com a CBMM. Está aqui, está aí na internet, tá certo? Não estamos inventando nada, está aí. E aí você vai vendo quem é que são os envolvidos nessa pouca vergonha que é a traição ao povo brasileiro. E por falar em traição, então, e por ser dia de luta, a Rosa vai fazer uma outra leitura importante que marcou muito esse mês de julho, que foi a Revolução que aconteceu em 1917. Não é isso, Rosa? É sim. Esse estudo, né, esse levantamento, a gente está fazendo baseado em um estudo do Reginaldo Moraes, né, Reginaldo Carmelo Correia de Moraes, que é professor do Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Em 1917, uma revolta operária sacudiu São Paulo. O estopim foi a morte do trabalhador José Martinez, fuzilado pela polícia diante da fábrica Maria Ângela, no Brás. O enterro transbordou em passeatas e comícios nos bairros centrais da cidade, desafiando a repressão policial. A greve alastrou-se nas fábricas e agitou os bairros operários. Mais de 70 mil trabalhadores aderiram. A cidade foi tomada pelos grevistas. Nesse livro do Everaldo Dias, aí no caso eu fiz confusão. Em outro livro, em outro texto, que é a História das Lutas Sociais no Brasil, de Everaldo Dias, essa situação foi retratada da seguinte forma. São Paulo é uma cidade morta. Sua população está alarmada. Os rostos denotam apreensão e pânico porque tudo está fechado, sem o menor movimento. Pelas ruas afora, alguns transeuntes apressados, só circulavam veículos militares, requisitados pela CIA, pela Companhia Antártica e demais indústrias, com tropas armadas de fuzis e metralhadoras. A ordem de atirar para quem fique parado na rua. Nos bairros Fabris do Brás, Moca, Barra Funda e Lapa, sucederam-se tiroteios virados. A polícia não se atreve a passar por lá, porque dos telhados e cantos partem tiros certeiros. Os jornais saem cheios de notícias sem comentários quase. Mas o que se sabe é sumamente grave, prenunciando dramáticos acontecimentos. Bom, e esse foi o trecho do livro do Everardo, né? Certo. E o professor Reginaldo continua comentando. Para coordenar a greve, foi organizado o Comitê de Defesa Proletária. Mas para organizar era preciso reunir os trabalhadores em um comício ou assembleia. Enfrentando o cerco policial, o comício foi realizado no Brás, onde começaram o movimento. De vários pontos da cidade saíam grupos operários caminhando em direção ao local, formando um rio de gente. Juntamente com o Comitê de Defesa Proletária, as ligas e corporações operárias em greve listaram 11 reivindicações, entre elas a libertação dos presos, o direito da associação... Direito de associação. De associação, né, que não podia, que eles não podiam estar juntos para nada. De jeito nenhum. Aumentos salariais e melhores condições de trabalho.
os patrões foram forçados a exigências. A reconhecer, né? Reconhecer o movimento e negociar as exigências. Deram um aumento imediato de salário e prometeram estudar as demais exigências. O movimento operário brasileiro tinha tido seu batismo de fogo. E aí a gente hoje tem o Dia Nacional de Lutas contra tudo que está acontecendo. Quer dizer, o movimento social tem avaliado, né, nesses últimos eventos que a gente tem promovido e todo mundo tem participado, né, principalmente o Sindipetra RJ ativamente, que o brasileiro tem que começar a se movimentar, não é isso? Isso aí. E na linha lá da Rádio Petroleira, nós estamos citando algumas frases interessantes, como a queda do golpe dentro do golpe, né? A conspiração de Araxá também está lá e tem um link no site professorivanluiz.com.br. Aqui nós falamos da SCP, Sociedade por Cota de Participação, que está lá nessa pouca vergonha que é o CBMM. Né? A CBMM se vangloriou que ela pagou novos salários de bônus em 2012, mas ela poderia pagar muito mais ao povo brasileiro, não só a meia dúzia de funcionários, não. Estão devendo ao povo brasileiro. E registrar também que os bancos são os maiores devedores da União. E no dia 5, então, Furtado, em 1962, vamos correr um pouquinho, porque está estourando lá nosso tempo já, houve uma greve aí importante, não houve, Furtado? É a greve nacional por um gabinete nacionalista e pelo 13º salário, dirigido pelo Comando Geral de Greve. Ao final do movimento, ele se transforma em Comando Geral dos Trabalhadores, que é a famosa CGT, órgão de orientação e direção do movimento sindical brasileiro. No dia 6, Furtado, em 1983, entram em greve os petroleiros de Paulínia, lá de São Paulo, seguido pelos de